Joinha, pessoal, aqui estamos mais uma vez para contemplar a vocês e a mim também sobre essa questão de relatarmos para você a história do nosso querido Brasil. Uma história riquíssima, claro que construída com base de muito sangue, muito trabalho, muita luta, muito suor, muita dedicação, mas no mesmo tempo também marca-se uma fase de heroísmo também no Brasil. E essa fase é uma delas que faz com que a cada dia que passe mais nós sentimos um pouco mais honrado de poder participar ainda mais nessa nossa história e aprofundar também. Mas podemos dizer para vocês que a história do Brasil está interligada diretamente com grandes momentos da história, principalmente das viagens marítimas comerciais que existiam na Europa o velho mundo, porque até então eles não tinham conhecimento da existência desse novo mundo chamado América. As viagens, principalmente as viagens heróicas e místicas, que Marco Polo, lá pelos anos de 1253 aproximadamente, narrava a respeito do mundo cheio de ouro, de riquezas mil, fazia com que a imaginação de grandes navegantes quisessem ousar a entrar por mares dantes navegados. E é dentro dessas proporções que alimentava ainda mais a ideia de você poder navegar, cruzar o Atlântico, enfim, e se chegar onde estavam essas especiarias, que era justamente tudo aquilo que era símbolo de riqueza e ostentação. As especiarias orientais, principalmente pautado em cima dos tapetes, das riquezas, das pedras preciosas, até mesmo dos temperos. Dos temperos. O que hoje nós temos aqui, não vou falar marca aqui para não fazer nenhum tipo de merchandising, mas nós temos nossos temperos completos, outros temperos feitos apenas de alho e sal, enfim, os temperos que nós chegamos em qualquer prateleira de supermercado e encontramos facilmente e com valores até muito inferior daquilo que se poderia imaginar, esses temperos, no passado, custou o olho da cara, literalmente falando. Muitos perderam a vida para tentar chegar a esses temperos, como noz moscada, canela, sal, pimenta. Isso eram temperos que na época custava-se muito caro. O próprio sal vai vir para o latim como salário, porque servia inclusive de pagamento de soldo dos soldados romanos. Por aí você tem uma ideia do que eu estou falando, do grau, do valor que valia essas especiarias. Enfim, a ideia de se chegar a ela teria que ultrapassar algumas ideias e ideologia criada pela igreja daquela época. No século XV, principalmente das grandes viagens marítimas comerciais, esbarrava em cima dessas ideias que a igreja trazia sobre uma terra que hoje nós conhecemos, que são uma terra que, o planeta Terra de forma arredondada, que tem a sua rotação e translação. O peso em massa da nossa Terra, que aproxima em torno de 6 trilhões de peso em massa, com praticamente 73,8 constituído de água, essa nossa Terra, no passado, ela foi colocada como se fosse uma terra chata, achatada, ou praticamente ela quadrada. E que se você saísse de um extremo ao outro, você não poderia fazer a circunnavegação. Você não poderia praticamente sair, circundar e retornar ao mesmo ponto. Porque com a ideia que se tinha da Terra em que ela era chata, a igreja dizia que ia chegar. No final dela você cairia num precipício e monstros terríveis estavam prontos para devorá-los. Criaram lendas que ficaram na imaginação de muitos e que muitos temiam o mar tenebroso, porque ali principalmente na parte do Atlântico Norte, tinha as ideias das sereias, aquelas mulheres que tinham metade do corpo mulher e a metade dela era de peixe. Era uma mulher peixe
que estava sentada no meio do oceano, penteando as suas madeixas e cantarolando canções que fazia com que os homens, os marujos, fossem seduzidos por ela e se atirassem no mar. Imaginação farta, e pensar que naquele local as baleias procuravam águas profundas para acasalar. Vai ver, até morreram por um zumbido de baleia chamando o macho. Bom, mas isso é uma outra história. Que eu prefiro voltar às sereias, que fazia com que esses marujos, de qualquer forma, recusassem continuar uma viagem por esses oceanos. Mas, com as ideias das grandes navegações, surge então um genovês que começa a questionar a ideia da igreja no que diz respeito o porquê que não poderia se navegar e voltar ao mesmo extremo. Ele já tinha a ideia que os gregos já tinham essa definição, que uma embarcação, ao sair do porto, ela desapareceria no findar. Então, ela estava acompanhando a rotação da Terra. E ele tentou de todas as formas, inclusive apresentando uma laranja, mostrando que a Terra seria no formato de uma laranja. E que se saísse de um ponto, você contornaria e retornaria do mesmo lugar da onde você saiu. Esse tipo de heresia poderia custar a vida de qualquer outro mortal. Mas se tratava de um genovês que levou essa ideia primeiro para o governo italiano, que recusou. Tratava-se, então, agora de ele continuar com as suas ideias e um dia tentar provar que poderia ser possível. E é quando ele vai procurar o governo espanhol, e lá na Espanha ele se depara com os reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Foi justamente a junção desses dois reinos que formou a Grande Espanha. E esse automaticamente foi recusado também esse seu projeto dessa viagem que poderia então começar a pôr por terra as ideias ideológicas da igreja em relação que não poderia fazer essa circulação. Enfim, alguém acreditou, como se fosse o seu primeiro trabalho, o seu primeiro ofício. A rainha Isabel de Castela ficou encantada com essa possibilidade. E, de certa forma, ela resolve ajudar esse grande navegador. Fazendo o quê? Não tinha e não poderia usar naquele momento os recursos que a monarquia, que o próprio país tinha. Então, ela cede para esse navegante as suas próprias joias para que fosse vendida e com esse dinheiro pudesse comprar as caravelas necessárias para fazer e tentar provar ao mundo que seria possível sim fazer essa viagem circulando a Terra. E é nesse momento então que começa a estigma dessa grande viagem. Com a joia obtida de Isabel, Cristóvão Colombo vai comprar as 3 caravelas que ficou conhecido na história como Pinta, Nina e Santa Maria. Começava agora a viagem, que para muitos era impossível.